Olá, meu irmão, minha irmã, olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para o estudo do Evangelho de hoje, cujo qual é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 29, mais especificamente, ele vai trazer o assunto abordado no que tange o sentido de ação, serviço premeditado ou não em prol de um benefício somente particular, egóico, que é o suicídio. No item 29 começa a pergunta assim: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado, indo procurar a morte num campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil. Aí vem a resposta do nosso irmão São Luís de Paris, 1860. O texto, né? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, ao suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-los aos seus próprios olhos. Ou seja, aqui o texto ele vai em uma linha mais profunda, mas o que eu quero trazer para nós é a reflexão do que estamos fazendo com a nossa própria vida. Aqui, mais especificamente, nós estamos falando do suicídio consciente ou até vezes inconsciente, mas vamos trazer para um parâmetro mais dinâmico e definitivo para o nosso cotidiano. O que nós estamos fazendo em relação à nossa própria vida com os nossos atos cotidianos, com os nossos atos em primazia, digamos assim, com relação ao que queremos do nosso dia a dia no nosso trabalho e o que nós consideramos como trabalho, quando há uma linha muito tênue entre o trabalho e o serviço. Quando trazemos o sentido de um trabalho somente e explicitamente material, ocorre que não cabe a nós uma intenção e um entendimento mais profundo do que a correlação entre vida espiritual e vida material. Há uma lacuna, há uma brevidade que torna com que não haja satisfação plena. Há a do bolso, a material, que aquela fica muito limitada, por conseguinte, só relacionada às coisas mais fúteis, pueris. Isso não significa que não devemos dar atenção a esse sentido, mas o que eu quero trazer para vocês é essa intenção correlacionada a esse propósito de intenção de finalização de vida. Quando não há um objetivo, um sentido, uma qualidade que me permite levantar e ir em busca de algo, um propósito, um sentido, mas não ambíguo, e trazendo nessa tônica algo mais concreto, palpável, trazendo o espiritual até mim de uma maneira que eu consiga ter essa razão de vida. Isso vem como? No propósito, conseguindo trazer para a minha vida prática a união do espiritual. Isso pode ser um serviço ao próximo, isso pode ser algo que eu exerça como atividade motora especificamente, mas que traz algo além da minha satisfação. E aí está a correlação da diferença entre o trabalho e o serviço. Trabalho, por vezes, ele está bastante ligado a esse sentido de propósito, de união. Já o serviço, ele vai nos correlacionar com atividades corriqueiras, com atividades que têm relação à formação, né? E aí mais estrutura física, humana. E o trabalho, ele tem essa ligação de que sempre temos algo a ser feito. Sempre podemos compartilhar com algo que vai nos preencher de primazia. Não necessariamente acabando com esse vazio existencial, mas compreendendo que esse vazio faz parte de outras pessoas. E aí nós temos a possibilidade de verificar que o nosso problema, a nossa dor, não é tão grande quanto achávamos, não é tão irresolvível como nós acreditávamos. Porque a partir do momento em que eu me dou em uma atitude não mais de caridade, mas em profundidade de fraternidade, eu consigo enxergar o outro a partir de mim mesmo. E aí a união entre o outro sou eu e eu sou uma união com o todo. Compreendem? Então o trabalho, ele é a possibilidade
de, por meio da nossa atividade junto ao que estamos realizando em terra, a promoção, a permissão de ver, olha, o mundo não é só isso. O mundo não acaba só aqui. A sua possibilidade vai além do que você imagina. É a força motriz que faz com que avancemos além do esperado. E quando a gente olha para isso, a gente percebe, olha como eu fui distante. Olha como eu fui além do que eu tinha programado. Isso são coisas pequenas. Podemos começar aqui com o entendimento de propósitos que nós colocamos no dia a dia para serem alcançados. E que por vezes e sempre buscarão as forças mais grotescas que existem em nós mesmos, e aí nós poderíamos exatamente estar falando de bem e mal, que vai fazer com que a gente continue naquele estado primitivo, onde eu não vou agir em propósito de alguém, sendo que esse alguém vai permitir que eu olhe para mim mesmo. E através dessa permissão em me enxergar, eu consigo entender o que eu estou fazendo aqui. E a partir desse entendimento do que eu estou fazendo, é um ato humanitário e construtivo para a minha personalidade e para o meu ser e aprendizado para o meu espírito. Então, olha como nós podemos abrir vários leques dentro de um entendimento tão profundo. Se aqui nós falássemos somente ao pé da letra, traz o sentido apenas de brevidade de vida, finalização de vida, onde eu não encontro um sentido, então, pelo meu trabalho não estar indo bem, pelo meu relacionamento ter sendo fracassado, né, ou pela minha relação com os meus filhos, ou com aquelas pessoas que eu acreditava estar relacionadas a mim, não se concretiza. Isso é muito pequeno em relação ao sentido que deve ser trazido de uma maneira mais profunda, que é o quê? O mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo, ele sim, trabalha para um propósito que envolve a nossa satisfação, mas a partir do momento em que eu aprisiono esse entendimento somente para mim, isso vai acabar em algum momento não tendo mais benefícios, e aí nós vamos querer sempre mais e não conseguimos observar além de uma visão opaca, né? Então é interessante que a partir do momento em que a gente coloque algum propósito na nossa vida, nós existimos em relação a isso. Ou seja, busquemos melhorar o que já propusemos a ser feito. Então, se você coloca uma intenção para ser aprimorada diariamente, você deve fazer um esforço, você deve fazer um avanço em relação ao cumprimento daquilo. Porque através do esforço haverá o mérito. E havendo o mérito, a consequente melhora própria e melhora para os próximos. Porque é um reflexo, é um espelho que se torna realmente límpido, em que eu consigo me enxergar e enxergar as melhoras que eu quero para o mundo, começando por mim, né? Então aqui nós não estamos falando de ego, nós estamos falando de propósito. Cada um tem um propósito diferente, por isso que é interessante nós não nos permearmos em relação a pedestais, ou seja, alguém que nós queremos alcançar como objetivo de referência, mas que essa referência não esteja tão longe, tá? Então aqui nós trazemos já para um propósito mais humano. E quando nós queremos nos elevar já espiritualmente, aí junto ao que o Espiritismo já carrega muito forte, nós temos que trazer essa síntese voltada a Jesus como parâmetro principal de um homem que envolve tanto essa justiça de elevação espiritual que nós queremos, como consequente parâmetro de moral, né, e de virtudes voltadas ao crescimento material e espiritual. Então, a partir do momento que nós trazemos esses dois pratos da balança bem concisos na nossa vida, nós vamos conseguir atingir os propósitos de elevação que nós queremos. E, consequentemente, também haverá os resultados que nós queremos materialmente. É a união do meu espírito com a minha atividade, ou seja, o meu mental acoplado ao emocional, acoplado, que eu digo, unidos, né, em uma conjuntura que realmente não vai ruir, não vai trazer ranhuras para que haja o déficit desses propósitos, que é o que eu falei lá atrás. A partir do momento em que você começa a colocar objetivos de vida, aquilo deve ser cumprido, né, porque a partir do momento em que isso não é cumprido, abre brechas para que, consequentemente, a negatividade se faça
em nosso cotidiano. Então é interessante esse entendimento, que a partir do momento em que eu vou me esforçando, mas não um esforço totalmente desumano, algo em que eu vá fazendo e me alegre com aquilo. Isso não significa que não devemos nos esforçar e fazer o máximo das nossas forças para conseguir resultados satisfatórios, mas não somente para mim. A partir do momento em que eu carrego a melhora, eu tenho que imediatamente apresentar isso para o mundo, mas de uma forma natural, até porque as pessoas vão perceber se aquilo realmente vem de dentro, se aquilo realmente é você, né? E aí onde muitas vezes as pessoas caem, porque a partir do momento em que eu começo a fazer uma melhora, seja de qual parâmetro seja, eu vou buscar comparação, eu vou buscar aceitação, quando na verdade isso deve ser tirado do nosso dia, da nossa vida, em que eu faço algo sem esperar um resultado, mas ele vem como algo mais palpável e dinâmico, sendo um paradoxo em que eu fiz sem esperar algo, mas esse algo vem por contraponto da lei do karma, da ação e reação, compreende? Então eu faço porque é digno, eu faço porque é honesto, eu faço porque é justo e eu sei que eu estou crescendo a partir disso e eu compartilho, eu semeio, eu transformo o que era apenas pão em vários desígnios para o próximo, no sentido de acalentar a fome, compreende? Então, ou seja, são diversas deixas que eu vou entregando aqui para vocês, para que a partir do momento que algo case com o seu coração, você traga isso para você e reflita, porque o propósito aqui dos nossos estudos é a reflexão de uma maneira prática, né? E não somente ligada a uma parte do evangelho que faria com que você somente mentalizasse e nada progredisse no seu caminho. É a intuição em ação, é a ação progressiva, dia a dia, aquela melhora em que eu me esforço e vejo o retorno para mim e em consequência para o outro, porque esse retorno para o outro ele vai vir mais efetivamente sem aquela intenção de o que eu vou receber, o que as pessoas vão achar do que eu estou entregando, compreende? E aí aquele vazio existencial que nós conversamos lá no início, ele não tem mais sentido, porque eu já não estou trabalhando pelo meu ego, pela minha vaidade, pelo meu egocentrismo, eu estou trabalhando pela melhora de um todo, né? De um todo e para o todo, em que eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu voltarei. Então isso é interessante e de ser analisado, que vai nos permitir exatamente essa construção dioturnamente, constantemente, né? De um sentido de vida, uma qualidade em que eu não vejo mais o fim, mas eu vejo uma trajetória por meio de uma estrada, compreende? E aí essas intenções mais drásticas, mais que denigrem o nosso ser e a nossa evolução como um todo, não se façam mais presentes na nossa vida. Claro que isso é uma intenção e um projeto que não começa de uma hora para outra. É o que eu falei, é o esforço. E a partir do momento que esse esforço é ocasionado na minha vida, eu vou subindo degraus. Não é um avanço repentino, ele é constante e gradual. Isso permite exatamente que haja uma construção sensata e não somente um castelo feito em cima da areia. Conseguem compreender? Então por isso que muitas vezes a pessoa começa algo e ela para em sequência. Claro que aqui tem várias vertentes mais profundas que conforme o evangelho for nos permitindo, nós podemos falar aqui. Mas a primazia central, a intenção central desse estudo de hoje seria exatamente isso. O que eu vou buscar ao avançar no mundo a partir de uma intenção, um propósito. Ela real tem sentido para mim como crescimento e para o outro como análise de estudo e permissão que a partir por meio da própria existência desse irmão ou dessa pessoa, né, pelo grau evolutivo, ele pesque algo daquilo e progrida o próprio caminho. Consegue compreender? E aí você vai buscando sentidos, você vai encontrando sentidos não mais só na matéria. Há o casamento sim da matéria, há a permissão da matéria, mas há um grau mais evolutivo, há uma intenção maior do que se esperava, e aí vem o resultado. Nitidamente você colocar a semente na terra e não ficar olhando ali a todo momento se ela vai germinar. É deixar que a coisa aconteça e naturalmente ocorram resultados satisfatórios, que sempre vão ocorrer. Agora, muitas vezes, por a nossa visão estar ofuscada, não é necessariamente como nós esperávamos, mas é como a lei divina quer.
que é o quê? O progresso para todos. Tá bom, meus queridos? Hoje era essa a intenção de trazer esse entendimento rápido, breve, mas também profundo, conforme aquilo que você veio buscar aqui. E para finalizar o nosso estudo de hoje, eu quero trazer novamente o Salmo 23, que é bastante profundo para mim, e eu acredito que principalmente com esse estudo de hoje vai trazer um entendimento ainda mais profundo e uma correlação com o que nós queríamos apresentar. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Novamente, muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando os nossos estudos, e a intenção de auxiliar, a intenção de fazer você ver algo além do que poderia ser imaginado. Tá certo? E então nos encontramos na próxima, e uma ótima semana para você, seja de dia, de tarde, de noite ou de madrugada, quando essa mensagem chegou. Saiba sempre que o estudo, o conhecimento, ele chega quando você está preparado. Agora, transformá-lo em sabedoria cabe ao seu esforço e tudo mais que nós conversamos no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima.